Boa noite, professora Silvia. Boa noite, nobres colegas. Meu nome é Cristilene Sena e o nosso grupo abrangerá o artigo 44 ao 74 do Conselho de Ética do Advogado. O nosso trabalho iniciará com a fala do nosso colega Jean Benegas, que falará do artigo 44 ao 50, que trata dos fins e da organização. Leila Serra, artigo 51 ao 55, que trata do Conselho Federal. Leonardo Cardoso, artigo 56 ao 59, que trata do Conselho Seccional. Jean Eggs, artigo 60 ao 61, que trata da subseção. Marielle Cárcano, artigo 62, que trata da Caixa de Assistência dos Advogados. Flávia Ribeiro, artigo 63 ao 67, que trata das eleições e dos mandatos. Maria Eduarda Leite, artigo 68 ao 69, que trata das disposições gerais. E encerrando com a amiga Jade Ribeiro, que falará do artigo 70 ao 74, que trata do processo disciplinar. Uma boa compreensão a todos e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada, bom estudo a todos. Boa noite, professora. Nosso grupo falará dos fins e da organização, que está do artigo 44 ao artigo 50. O artigo 44 ele fala das pessoas jurídicas de direito privado, que são as associações, as sociedades e as fundações. E no parágrafo único traz as disposições concernentes às associações, aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro da parte especial do Código Civil. Logo em seguida, sobre o artigo 45, já falam do início da inexistência legal da pessoa jurídica, né? Onde o fato que dá origem à pessoa jurídica de direito privado é a vontade humana, sem necessidade de qualquer ato administrativo de concessão ou autorização, salvo os casos especiais do Código Civil, né? Que são alguns. Em seguida, temos sobre o registro, né? O registro civil da pessoa jurídica, somente com o registro, terá a aquisição da personalidade jurídica, né? Requisitos para o registro: temos a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração, o fundo social, quando houver, né? Nome, individualização dos fundadores, forma de administração, a possibilidade e o modo da reforma do Estatuto Social, responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais. E artigo 47, obrigam a pessoa jurídica de atos administradores exercidos no limite dos seus poderes definidos no caso constitutivo. Aqui falam se seus administradores a representam ativo e passivamente em juízo ou fora dele, todos os atos negociais exercidos por eles, dentro dos limites de seus poderes estabelecidos no Estatuto Social, obrigarão a pessoa jurídica que deverá cumpri-los, entendeu? Em seguida, para finalizar aqui, o artigo 50 fala sobre a personalidade jurídica caracterizado pelo abuso, né? Então, não envolve a anulação da personalidade jurídica em toda a extensão, mas apenas a declaração da sua ineficácia por determinado efeito em caso concreto, entendeu? Nosso colega vai dar continuação ao seminário. Meu nome é Leila, eu vou falar um pouco sobre o Conselho Federal, que ele é o órgão máximo na estrutura da OAB, possui sede em Brasília e é formado por representantes das suas 27 seccionais. Ele defende os interesses da advocacia nacional e também dá efetividade às suas finalidades, que são estabelecidas em lei. Ele compõe-se de conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa e de seus ex-presidentes, que têm qualidade de membros honorários vitalícios, formando um total de 81 conselheiros. Os ex-presidentes eles têm apenas direito de voto nas sessões do conselho, que ocorrem todos os meses, menos em janeiro, a não ser que haja alguma exceção, alguma urgência. O Conselho Federal ele tem estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. O presidente ele tem voto de qualidade nas deliberações do Conselho. O voto ele é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse de cada unidade que o represente. Nas eleições para a escolha da diretoria do Conselho Federal,
cada membro da delegação tem direito a um voto, vetado aos membros dos honorários vitalícios. Os órgãos de deliberação do Conselho Federal, além do presidente nacional da OAB e da diretoria-geral do Conselho Federal, são formados pelo Conselho Pleno, pelo órgão especial do Conselho Pleno e por 3 câmaras, sendo que cada câmara tem a sua função. O rol de competência do Conselho Federal está elencado no artigo 54 do Estatuto da OAB. E nessas competências que são traçadas, nem todas elas são exclusivas, porque algumas elas podem ser objeto de delegação aos conselhos seccionais e até mesmo às subseções. A diretoria do Conselho Federal ela é composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e também um tesoureiro. O presidente ele vai exercer a função de representar nacional e internacionalmente a OAB, competindo-lhe convocar o conselho, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente em juízo ou fora dele e promover também a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. O regulamento geral ele define as atribuições dos membros da diretoria e também a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria eles votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão se ela não for unânime. Boa tarde, meu nome é Leonardo. Eu vou falar a respeito do artigo 56 ao 59, que está no capítulo 3, a respeito do Conselho Seccional do Estatuto da OAB. Quanto ao artigo 56, ele vai trazer a respeito da forma de composição dos conselheiros em questão de número proporcional em relação aos seus inscritos da seccional. Ou seja, os membros dos conselhos das seccionais eles vão ter de mínimo a 30 membros, no máximo de 80. Como que é formado isso? A cada 3.000 inscritos, adiciona um membro ao conselho seccional. De 3.000 inscritos para baixo, o máximo é 30. A partir de 3.000 para cima, adicionando um a cada 3.000, o máximo será de 80 membros no conselho. Quanto ao artigo 57, ele é autoexplicativo, não tem muito o que explicar em seu caput, mas há de ressaltar a respeito dos seus recursos, que são de extrema importância. Ou seja, cabe recurso quando houver a decisão da diretoria da subseção, que será para o recurso do Conselho Seccional pelas partes litigantes. Da decisão da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, também caberá recurso ao Conselho Seccional pelas partes litigantes e caberá também da decisão do presidente do Conselho Seccional, cabendo recurso ao Conselho Seccional pelas partes litigantes. No entanto, quanto às atribuições das seccionais na base territorial da jurisdição, elas são as mesmas do Conselho Federal, ou seja, elas vão se excetuar apenas das privativas desse. Ou seja, o artigo 58 ele traz as competências que são editar seu regimento interno e resoluções, criação das subseções e da Caixa de Assistência, sendo obedecida a regulamentação do Regulamento Geral da Advocacia, julgar em grau de recurso as decisões do presidente, da diretoria, do Tribunal de Ética e Disciplina, da sua própria diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência. Também a apreciação da conta, de todas as contas da sua órbita de jurisdição, ou seja, o Conselho Seccional ele vai exercer o papel de conselho fiscal de amplo espectro, ou seja, ele vai fiscalizar, ele vai aprovar ou desaprovar a receita e os balanços das contas da sua diretoria, das diretorias da subseção e da Caixa de Assistência. Ele também vai analisar os pedidos de inscrição aos quadros do advogados da OAB e dos estagiários. Uma curiosidade é que o militar de alta patente ele não pode se inscrever aos quadros, o militar de alta patente ativo. Ele não pode se inscrever no quadro de advogados e também ele não pode requerer também a sua inscrição ao quadro de estagiários a partir do 7º semestre, que todo mundo sabe. Ele não pode se inscrever porque ele é militar de alta patente ativo. Então essa é uma pegadinha que caiu numa questão da OAB aí e gera um pouco de dúvida. Bom, o Conselho também ele vai falar a respeito da vestimenta. Ele é exclusiva da OAB, fixar como que vai ser o traje do exercício profissional do advogado. Ou seja, o judiciário ele não pode se intrometer
por intermédio de portaria, decreto, alguma coisa assim, ele não pode estabelecer a vestimenta, porque é competência exclusiva do Conselho. O artigo 105 ele vai complementar as suas competências do Conselho, o artigo 105 do Regulamento Geral, tá? da OAB. Ele complementa as suas competências. O artigo 59 ele é explicativo, então não tem muito o que falar, senão apenas a leitura do caput e vocês vão logo entender, tá? Muito obrigado. Boa noite, acadêmicos. Eu sou o Jean Eggs e estarei falando sobre algumas peculiaridades do artigo 60 e 61 da referida lei, que diz sobre as subseções. Bom, as subseções elas são parte autônomas do conselhos seccionais, funcionando como extensões, e a sua grande função é para descentralizar algumas atividades do conselho, para não ficar aquela coisa fadigada, limitada, entendeu? Apenas centralizada apenas em um órgão. O conselho seccional ele é criado e é necessário que haja pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente na respectiva área de abrangência. E a competência da subseção são 4. Bom, a primeira é dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Isso aí está descrito no artigo 44 do Código de Ética. 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia, fazendo velar as prerrogativas da advocacia. 3. Representar a OAB perante os poderes constituídos. 4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegações de competência do Conselho Seccional. E caso haja mais de 100 advogados domiciliados profissionalmente na respectiva área da subseção, esta pode contar com um conselho da subseção, cujo número de membros será fixado pelo Conselho Seccional. E no regimento, conforme o regimento interno do Conselho. E, bom, o artigo 60, parágrafo 4º do Estatuto, ressalta que os quantitativos acima referidos para a criação da subseção ou do Conselho, 15 e 100, respectivamente, podem ser aumentados, mas não diminuídos na forma do regimento. E a diretoria, a diretoria da subseção, ela é administrada por uma diretoria com a composição e atribuições equivalentes às diretorias do próprio conselho. A diretoria ela é composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário-geral adjunto e tesoureiro. Esse foi apenas uma síntese bem resumida, bem prévia sobre o artigo 60 e 61 do Estatuto da OAB, né, que diz sobre a subseção. Agradeço a todos a compreensão. A garganta está meio ruim, mas obrigado. Vou dar continuidade no seminário e vou falar um pouco mais sobre o artigo 62 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados possui personalidade jurídica própria e destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral. A diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerando o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades,
designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. A Caixa de Assistência, como já é dito, é um órgão da OAB responsável por oferecer serviços sociais aos advogados, estagiários, todos inscritos no Conselho e seus dependentes. Quais serviços são esses? Alguns exemplos de serviços oferecidos por algumas caixas são plano de saúde, convênio com lojas e restaurantes, realização de eventos para os advogados, livrarias com preços reduzidos para os advogados e entre outros. Uma das últimas atuações da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, lançou, dia 21 de agosto de 2020, um escritório compartilhado que muito deve contribuir para o desempenho das atividades da advocacia corumbaense e região. Porém, a inauguração está prevista após a pandemia. Todo esse espaço foi devidamente construído com acessibilidade, demonstrando a preocupação da Caixa de Assistência em prestar o serviço para todos os seus profissionais. O espaço compartilhado fica na sede da primeira subseção, na Rua América, 1951, Centro de Corumbá, MS. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu vou falar das eleições e dos mandatos. As eleições de todos os membros, de todos os órgãos da OAB, ela acontece na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano de mandato, e ela segue alguns critérios, e um deles é a obrigatoriedade de voto de todos os advogados inscritos na OAB. O candidato também tem que cumprir alguns requisitos para poder concorrer ao cargo, né? Ele não pode exercer cargo exonerável, ele não pode ter nenhuma sanção, uma infração disciplinar, e ele também tem que ter exercido o cargo, a profissão de advogado, pelo menos no mínimo de 3 anos. Considera eleito aquele que obtiver a maioria dos votos. O mandato em qualquer órgão da OAB no máximo de 3 anos, né? Iniciando-se o 1º de janeiro do ano subsequente, salvo o Conselho Federal. O mandato ele pode ser extinto por 3 hipóteses. A primeira é se ele perder, né? Se ele deixar de ter o licenciamento profissional, quer dizer, se ele perder a licença da OAB, né? Se ele sofrer alguma sanção disciplinar, ele também perde, ou se ele faltar, sem motivo justificado, 3 reuniões subsequentes. Então, esses são os motivos pelo qual ele tem um mandato extinto. E as eleições da diretoria do Conselho Federal, os membros só tomarão posse a partir do dia 1º de fevereiro. E eu vou falar a respeito do processo na OAB, que está disposto no título 3, nos seus artigos 68 e 69 do Estatuto da OAB, que dedicou a regulamentação do processo perante a OAB, no qual fez constar matérias de cunho genérico e principiológico, mas deixando a cargo do Regulamento Geral do Estatuto e Código de Ética e Disciplina abordar matérias específicas. A aplicação subsidiária disposta em seu artigo 68 pressupõe a omissão de legislação, o que importa dizer que, esgotando o tema pela fonte primária, não há que se falar em aplicação subsidiária de diploma diverso. Já se tratando de processo disciplinar, a regra subsidiariamente aplicável é a processual penal comum. Diante disso, aplicam-se subsidiariamente os demais processos administrativos éticos disciplinar que tramitam na OAB as regras da legislação processual penal comum. E para os demais processos, como por exemplo, referente à inscrição do bacharel no quadro da OAB, o licenciamento, o cancelamento, dentre outros, as regras a serem seguidas são as do procedimento comum e da legislação processual civil nesta ordem. Já o artigo 69 prevê os prazos para defesas, recursos, entre outros, em qualquer procedimento perante a OAB, que foram unificados em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e não da juntada do aviso de recebimento aos autos, exceto nas hipóteses de sustentação oral, que será de 15 minutos. Em seus parágrafos, diz respeito às formas de notificação e de como serão contados os prazos. As modalidades de notificação em processo administrativo de competência da OAB
podem ser feitas via postal, com aviso de recebimento, e edital, impressa do oficial do Estado, conforme prevê o artigo 137-D do Regulamento Geral do Estatuto. Vale destacar que, em momento algum, a lei fez menção à necessidade de notificação pessoal do representante, não sendo este um requisito de validade para a notificação. Olá, meu nome é Jade. Eu vou falar do processo disciplinar que se encontra elencado nos artigos 70 ao 74 do Estatuto da Advocacia da OAB, que aduz que o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal, sendo assim uma exceção. O processo disciplinar instala-se de ofício mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. É permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseado em falsa prova. Bom, pessoal, então é isso aí. Finalizando o nosso seminário com a fala da nossa amiga Jade Ribeiro, nos colocamos à disposição dos nobres colegas para qualquer dúvida. Muito obrigada pela participação de todos. Forte abraço.